Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que sei sobre Vila Velha, uma das cidades mais importantes de Westeros. Vila Velha é a sede e poder da Casa Hightower. Os Hightowers estão entre as mais velhas, tradicionais e orgulhosas das grandes casas do continente, e dizem que a Casa Hightower pode ser ainda mais rica do que a Casa Lannister, e podem reunir 3 vezes o número de espadas do que qualquer outro vassalo da Casa Tyrell da Campina. Não há dúvidas de que essa cidade vai aparecer na nova temporada de House of the Dragon, a Casa do Dragão, já que Vila Velha e os Hightowers têm uma grande importância para os verdes durante a Dança dos Dragões. Vila Velha já apareceu na série Game of Thrones, quando Samuel Tarly chega com Gilly na Cidadela dos Mestres. A verdadeira idade da cidade de Vila Velha é um mistério que tem intrigado diversos mestres ao longo do tempo. Suas origens estão envoltas em lendas e perdidas nas brumas do tempo. Alguns ignorantes septões dizem que os 7 deuses foram responsáveis por criar a cidade, enquanto outros acreditam que dragões pousaram na cidade e depois foram expulsos pelo primeiro Hightower. Muitos plebeus acreditam que a Torre Alta simplesmente surgiu um dia, mas a verdadeira e completa história de sua fundação provavelmente nunca será conhecida. No entanto, temos uma certeza: homens habitaram a Foz do Vinho-Mel, um extenso rio da Campina, desde a Era da Aurora. Os registros rúnicos mais antigos confirmam isso, assim como relatos fragmentados que nos foram transmitidos por mestres que viveram entre os Filhos da Floresta. Um desses mestres, Jellicoe, sugere que o assentamento na Enseada dos Murmúrios começou como um posto comercial, onde navios de Valíria, Velha Guiz e Ilhas do Verão paravam para reabastecer, fazer reparos e negociar com as antigas raças. Essa é uma ideia tão plausível quanto qualquer outra. Ainda assim, muitos mistérios persistem. A Ilha de Pedra, onde a Torre Alta agora se encontra, é conhecida como a Ilha da Batalha desde os registros mais antigos. Mas por qual motivo? Qual batalha ocorreu ali? Quando? Entre quais senhores? Quais reis? Quais raças? Até mesmo os cantores são, em grande parte, silenciosos sobre esses assuntos. Para os estudiosos e historiadores, a imponente fortaleza quadrada de pedra negra que domina a ilha é ainda mais enigmática. A maioria dos registros históricos indica que esse monumental edifício serviu como base e nível inferior da Torre Alta, mas sabemos que ele precede os níveis superiores da torre em milhares de anos. Quem o construiu? Quando? Por quê? A maioria dos mestres aceita a teoria comum de que é uma construção valiriana, já que suas maciças muralhas e intricados interiores são feitos de rocha sólida, sem qualquer sinal de junções ou argamassa, sem marcas de cinzel de qualquer tipo, semelhante a outras construções vistas em locais como as estradas de dragões da Cidade Franca de Valíria, e nas muralhas negras que protegem o coração da antiga Volantis. Os Senhores de Dragões de Valíria, conhecidos por sua habilidade em transformar pedra em líquido com o fogo dos dragões, moldando-a à sua vontade e fundindo-a em uma substância mais resistente do que ferro, aço ou granito. Se esta primeira fortaleza é realmente de origem valiriana, sugere que os Senhores de Dragão chegaram a Westeros milhares de anos antes de erguerem sua fortaleza em Pedra do Dragão. Muito antes da chegada dos Ândalos, ou mesmo dos primeiros homens. Mas qual seria o motivo de sua vinda? Seriam eles comerciantes? Talvez traficantes de escravos em busca de gigantes? Ou estavam lá para aprender a magia dos Filhos da Floresta, com seus videntes verdes e seus represeiros? Ou será que possuíam um propósito mais sombrio? Essas questões continuam a intrigar até os dias atuais. Antes da perdição de Valíria, os mestres e arquimestres frequentemente viajavam para a Cidade Franca em busca de respostas, mas nunca as encontraram. A teoria do Septão Barth, que afirmava que os valirianos vieram a Westeros devido às profecias de seus sacerdotes sobre a vinda do homem vindo de além do Mar Estreito, pode ser descartada com segurança, assim como muitas das estranhas crenças e suposições de Barth. No entanto, argumentos mais perturbadores e dignos de consideração são apresentados por aqueles que afirmam que essa primeira fortaleza não é valiriana. A Pedra Negra fundida da qual
a fortaleza é construída remete à Valíria, mas o estilo simples e desprovido de ornamentos da arquitetura não se assemelha ao gosto dos senhores de dragões, que preferiam pedras torcidas em formas estranhas, fantasiosas e ornamentadas. Por dentro, para muitos, os corredores sinuosos e sem janelas se assemelham mais a túneis do que a passagens. É fácil se perder em suas curvas. Talvez isso seja apenas uma medida defensiva projetada para confundir os invasores, mas certamente não é característico de Valíria. A natureza labiríntica da arquitetura interna levou o arquimestre Quilion a sugerir que a fortaleza poderia ter sido obra dos criadores de labirintos, um povo misterioso que deixou vestígios de sua civilização extinta em Lorath, no Mar Tremente. Essa ideia é intrigante, mas gera mais perguntas do que respostas. Uma possibilidade ainda mais fantasiosa foi levada há um século pelo mestre Tyron, nascido bastardo nas Ilhas de Ferro. Tyron percebeu uma certa semelhança entre a Pedra Negra da antiga fortaleza e a da Cadeira de Pedra do Mar, o trono da casa Greyjoy de Pike, cujas origens são igualmente antigas e misteriosas. O manuscrito incompleto de Tyron, intitulado, entre aspas, Pedra Estranha, postula que tanto a fortaleza quanto o trono podem ser obras de uma raça estranha de meio-homens gerados por criaturas dos mares salgados com mulheres humanas. Esses profundos, como são chamados, são a semente a partir de algumas pessoas de nossas lendas, ele argumenta, enquanto seus antepassados terríveis são a verdade por trás do deus afogado dos nascidos de ferro. As ilustrações detalhadas, luxuosas e perturbadoras incluídas em Pedra Estranha tornam esse raro volume fascinante de examinar, mas o texto é impenetrável em algumas partes. O mestre Tyron tinha o dom do desenho, mas pouca habilidade com as palavras. Independentemente do caso, sua tese carece de fundamentação factual e pode ser descartada com segurança. No entanto, isso nos leva de volta ao ponto de partida, sendo obrigados a admitir que os primórdios de Vila Velha, da Ilha da Batalha e sua fortaleza permanecerão para sempre um mistério para nós. As razões para o abandono da fortaleza e o destino de seus construtores, quem quer que tenham sido, estão igualmente perdidos para nós. Em algum momento, sabemos que a Ilha da Batalha e sua grande fortaleza passaram a ser controladas pelos ancestrais da Casa Hightower. Seriam eles primeiros homens, como muitos estudiosos acreditam hoje? Ou talvez descendentes dos marinheiros e comerciantes que se estabeleceram na enseada dos murmúrios em épocas mais primitivas? Os homens que vieram antes dos primeiros homens? Nunca poderemos saber. Quando encontramos as primeiras menções da história, os Hightower já eram reis, governando Vila Velha na Ilha da Batalha. A primeira, entre aspas, torre alta, mencionada nas crônicas, era feita de madeira e erguida a cerca de 15 metros acima da antiga fortaleza que lhe serviu de base. Nem ela, nem as torres de madeira subsequentes pretendiam ser residências. Eram simplesmente torres de farol construídas para iluminar o caminho para os navios mercantes nas águas envoltas em névoa da enseada dos murmúrios. Os primeiros Hightower viviam nos salões sombrios. Foi somente com a construção da quinta torre, a primeira feita inteiramente de pedra, que Torralta se tornou uma sede digna de uma grande casa. Dizem que essa torre se erguia 60 metros acima do porto. Alguns afirmam que foi projetada por Brandon, o construtor, enquanto outros acreditam que tenha sido seu filho, outro Brandon. O rei que a encomendou e pagou por ela é lembrado como Uthor, da Torre Alta. Pelos milhares de anos seguintes, seus descendentes governaram Vila Velha e as terras do Vinho-Mel como reis, e navios de todo o mundo vinham até sua cidade em crescimento para realizar comércio. À medida que Vila Velha se tornava cada vez mais rica e poderosa, senhores e pequenos reis das redondezas cobiçavam suas riquezas, enquanto piratas e saqueadores de terras distantes também ouviam histórias de seu esplendor. A cidade foi tomada e saqueada 3 vezes em um único século. Uma vez pelo rei dornês Samuel Dane, conhecido como o Fogo Estelar, outra vez por Kiored, o Cruel, e seus Homens de Ferro, e também por Gilles I Gardener, apelidado de o
Infortúnio, que supostamente teria vendido 3/4 dos habitantes da cidade como escravos, mas não conseguiu quebrar as defesas de Torralta na Ilha da Batalha. As paliçadas de madeira e o fosso que protegiam a cidade até então mostraram-se claramente inadequados. Foi então que o próximo rei da Torre Alta, Otto II, decidiu a maior parte de seu reinado a cercar Vila Velha com maciças muralhas de pedra, mais espessas e altas do que qualquer outra vista em Westeros até aquele momento. Essa empreitada levou a cidade a passar por tempos difíceis por 3 gerações, como está registrado, mas sua força era tamanha que saqueadores e pretendentes a conquistadores foram dissuadidos a buscar pilhagens em outros lugares, e aqueles que ousaram atacar Vila Velha não tiveram sucesso. No entanto, não foi por meio da guerra que os Hightower foram trazidos ao reino da Campina, mas sim por meio de negociações e casamentos. Quando Lymond Hightower tomou a filha do rei Garland II Gardener como esposa, ao mesmo tempo em que casou sua própria filha com o pai da nova esposa, os Hightower se tornaram vassalos de Jardim de Cima. Embora tenham se tornado um pouco menos ricos, eles eram reis menores em relação aos grandes senhores da Campina. Vila Velha foi o último dos antigos reinos a se submeter a Jardim de Cima. Pouco tempo depois, o último rei da Árvore se perdeu no mar, permitindo que seu primo, o rei Meryn II Gardener, incorporasse a ilha em seus domínios. De acordo com os termos dos tratados matrimoniais, os Gardener também se comprometeram a defender a cidade de qualquer ataque terrestre, o que permitiu que Lord Lymond voltasse sua atenção para seu, entre aspas, grande propósito de construir navios e conquistar os mares. No final de seu reinado, ninguém em Westeros poderia rivalizar com a Casa Hightower em termos de força naval. Uma estátua imponente de Lymond Hightower permanece até hoje diante do portão de Vila Velha, observando a enseada dos Murmúrios. O último rei Hightower é lembrado como o Leão do Mar. Os descendentes do Lord Lymond compartilhavam sua visão. Com poucas exceções, eles tendiam a permanecer em seus próprios jardins e na própria cidade, evitando se envolver nas intermináveis guerras dos reis menores e, posteriormente, nos conflitos dos 7 reinos em ascensão. Lord Jeremy Hightower certa vez disse: "Jardim de Cima protege nossa retaguarda, permitindo-nos olhar adiante para o mar e as terras além." Ao olhar para fora e fortalecer sua frota para proteger o comércio, Lord Jeremy duplicou a riqueza da cidade. Seu filho Jason duplicou-a novamente e reconstruiu Torralta 30 metros mais alta. Quando os Ândalos chegaram, os Hightower foram um dos primeiros senhores de Westeros a recebê-los de braços abertos. "As guerras são ruins para o comércio", disse Lord Dorian Hightower quando abandonou sua esposa de 20 anos, mãe de seus filhos, para se casar com uma princesa Andala. Seu neto, Lord Daemon, o Devoto, foi o primeiro a abraçar a fé. Para honrar os novos deuses, ele construiu o primeiro septo em Vila Velha e mais 6 em outras partes de suas terras. Quando Lord Daemon faleceu prematuramente de problemas intestinais, o septão Robinson assumiu a regência de seu recém-nascido filho, governando Vila Velha em tudo, exceto no nome, pelos 20 anos seguintes, e por fim tornou-se o primeiro Alto Septão. O menino que ele criou e treinou, Lord Tristan Hightower, ergueu o septo estrelado em sua homenagem após a morte de Robinson. Nos séculos que se seguiram, Vila Velha se tornou o inquestionável centro da fé dos 7 deuses em todo Westeros. Das imponentes paredes de mármore negro do septo estrelado, uma sucessão de altos septões usou a coroa de cristal. A primeira delas foi presenteada à fé pelo filho do Lord Tristan, Lord Barrys, para se tornar a voz dos 7 na Terra, comandando as espadas da fé militante e conquistando os corações de todos os fiéis de Dorne até o Gargalo. Vila Velha tornou-se uma cidade sagrada, atraindo muitos homens e mulheres devotos que viajavam até lá para orar nos septos, santuários e outros locais sagrados. Sem dúvida, em parte graças aos laços com a fé, os Hightower foram capazes de se manter distantes das inúmeras guerras da casa Gardener com tanta frequência. A fé não foi a única instituição a prosperar por trás das imponentes muralhas de Vila Velha
sob a proteção dos Hightowers. Milhares de anos antes de o primeiro septo abrir suas portas, a cidade já abrigava a Cidadela, onde meninos e jovens de toda Westeros iam para estudar, aprender e forjar suas correntes de mestres. Não há outro centro de conhecimento tão grandioso em qualquer lugar do mundo. Na época de Aegon, o Conquistador, Vila Velha se destacava como a cidade mais magnífica de Westeros, a maior, a mais próspera e populosa, sendo tanto um centro de conhecimento quanto de fé. No entanto, a cidade teria enfrentado o mesmo destino de Harrenhal, se não fosse pelos laços estreitos entre os Hightowers e o Septo Estrelado. Foi o Lorde Septão que persuadiu o Lorde Manfred Hightower a não resistir a Aegon Targaryen e seus dragões, mas sim abrir os portões para a chegada do Conquistador e prestar-lhe homenagens. No entanto, o conflito evitado foi reacendido uma geração mais tarde, durante a sangrenta disputa entre a fé e o segundo filho do Conquistador, o rei Maegor, o Cruel. O Alto Septão, nos primeiros anos do reinado de Maegor, era parente por casamento dos Hightower. Sua morte súbita no ano 44, depois da conquista, logo após Maegor ameaçar incendiar o Septo Estrelado com fogo de dragão devido à sua fúria com a condenação de seus últimos casamentos por parte de sua alta santidade, é considerada bastante oportuna, pois permitiu que o Lord Morden Hightower abrisse os portões antes que Balerion e Vhagar liberassem suas chamas. As origens da cidadela são tão enigmáticas quanto as da própria Torralta. Muitos atribuem sua fundação ao segundo filho de Uther, da Torre Alta, o primeiro Paramore, conhecido como o Retorcido, um jovem frágil, nascido com um braço atrofiado e torcido para trás. Paramore passou a maior parte de sua breve vida confinado em seu leito, porém nutria uma insaciável curiosidade sobre o mundo além de sua janela. Assim, voltou-se para sábios, professores, sacerdotes, curandeiros e trovadores, além de um certo número de bruxos, alquimistas e feiticeiros. Dizem que o príncipe encontrava sua maior alegria ao ouvir aqueles eruditos debaterem entre si. Quando Paramore faleceu, seu irmão, o rei Euron, doou uma extensa área de terra ao lado do vinho-mel para os, entre aspas, bichinhos de estimação de Paramore, permitindo-lhes estabelecer-se e continuar a ensinar, aprender e questionar em busca da verdade. E assim eles o fizeram. Aqui vai um breve resumo sobre Vila Velha. Nossas considerações finais. Vila Velha é uma cidade construída com pedra, com suas ruas pavimentadas de paralelepípedos que podem se tornar escorregadios em dias úmidos. A maioria das pontes é feita de pedra, embora algumas sejam de madeira. A cidade é cercada por paredes de pedra maciças, grossas e altas. Vila Velha é um labirinto de ruas estreitas, becos sinuosos e mercados, incluindo o mercado dos ladrões e o beco dos catadores de lixo. A cidade em si é descrita como bela e exala um perfume floral encantador. Durante o verão, fica quente e abafada durante o dia, mas ganha vida à noite. Várias pequenas ilhas estão localizadas em Vila Velha. A estrada do rio serpenteia pelo coração da cidade. Existem bordéis localizados na cidade subterrânea. A cidadela é conectada por pontes de pedra e abriga salões e casas. Rio abaixo está o Septo Estrelado da Fé dos Sete, construído sob o comando do Lord Tristan Hightower. Por 1000 anos, foi a sede dos Altos Septões, tornando Vila Velha o centro inquestionável da fé em Westeros. Somente após a construção do Grande Septo de Baelor em Porto Real, o Septo Estrelado perdeu seu status. Além do Septo de Vila Velha, há outros septos próximos, construídos sob o comando do Lord Daemon Hightower. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou preparando o roteiro para outros vídeos sobre outras cidades de Westeros. Peço que você deixe aquele like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado a todos. Vejo vocês no próximo vídeo.